Hoje, o nosso convidado do Perfil Brasil é um dos comentaristas políticos mais respeitados do país. Nós estamos falando do escritor, jornalista, cronista e arquiteto gaúcho Percival Pugina. Ele tem mais de 100 mil seguidores em seu canal no YouTube e ficou conhecido por ser uma das vozes mais destacadas contra os abusos que estão sendo cometidos contra a democracia em nosso país ultimamente. Os comentários dele, embora sempre muito firmes, são sempre marcados pelo equilíbrio e por grandes doses de sabedoria. Olá, Percival Pugina, seja muito bem-vindo ao Perfil Brasil. É uma honra tê-lo aqui conosco. Robson, podes tu te sentires honrado com a minha presença. E eu quero te assegurar, né, que estou extremamente envaidecido pelo convite que me fizesse para conversarmos hoje. Pois é, e eu vou começar pela tua atuação recente no teu canal, que tem um nome que para mim me chamou a atenção, foi o que me fez visitar o teu canal, foi o título dele, Meu País de Volta. Eu conheço você pouco, mas já sei o suficiente para saber que você não dá título à toa, né? Então, assim, inicialmente aqui para o nosso público, Pugina, é um sentimento que eu sei que a gente compartilha e muitos dos que vão assistir a gente estão compartilhando e querem o país. Mas para você, especificamente, o que é ter perdido o seu país e quais foram essas circunstâncias e o que seria tê-lo de volta? Eu sou de uma época em que todo o processo de formação das crianças, dos adolescentes. Eu nasci numa cidade do interior, vim para a capital já com 16 anos, e eu sei o quanto aquela estrutura de comunidade de então transmitia valores, cuidava de transmitir valores para a infância, para os adolescentes. Quando eu chamo disso de valores, eu não estou brincando com essa palavra. Eu estou falando de algo que a experiência cuidou de ensinar a tantos daquela geração que, na prática, funcionavam para o bem, funcionavam para que a sociedade em si mesma funcionasse, mantivesse um dinamismo sadio. Esses mecanismos de transmissão eles foram sendo interrompidos por uma série de influências externas. E aqui eu estou falando da própria imprensa, das novelas de televisão, que na época causavam algum espanto, hoje estariam aconselhadas para um asilo de senhoras religiosas, estariam recomendadas para um colégio de irmãs. No entanto, ali começaram fissuras desse mecanismo de transmissão com infiltração de desvalores. E aí a própria dignidade da pessoa humana foi perdendo, com isso, sua substância. Então, quando eu falo em quero o meu país de volta, isso não significa, é importante que se diga, embora não seja presumível da expressão, que eu quero voltar no tempo, que eu quero fazer a roda da história girar para trás, que eu sou, assim, por essa definição, um perfeito reacionário, nada disso. É que eu sei que perdemos coisas boas no caminho para vir aonde estamos. E eu gostaria de ter estas coisas de volta, olhando para frente, para construirmos um país melhor, uma sociedade mais harmônica, com maior respeito à dignidade da pessoa humana, com menos índices de criminalidade, com pessoas mais virtuosas, sim, que diabo. Por que não? Porque nós vivemos com praticamente uma reverência às condutas viciosas, e se nós passamos a reverenciar o vício, às vezes configuro a imagem, não é, de uma mãe que está conversando com amigas na sala e entra a sua filha adolescente e diz: essa é a fulaninha, uma menina muito virtuosa.
essa mãe vai ouvir uma xingação da filha, da primeira oportunidade. Mãe, mas isto é coisa que se diga em público. Pugina, Se dissesse, essa é uma filha muito zelosa, muito virtuosa. Aliás, se dissesse, essa é uma filha muito sacaninha, né? É uma sacaninha. Aí ela ia ficar faceira. pois é, eu tenho aqui uma lista de livros, pode ter faltado algum, mas aqui também eu sinto que você tem um cuidado especial com essa coisa de titular uma produção sua. Eu tenho aqui Crônicas contra o Totalitarismo, Cuba, a Tragédia da Utopia, Pombas e Gaviões, e um que me chamou mais atenção, que tem a ver com isso que você está falando, talvez eu queria que você explicasse. A tomada do Brasil pelos brasileiros maus. Não é? Vai nessa mesma linha aí, Pugina? Eu, aliás, eu começo os meus vídeos dizendo: olá, gente boa. E as pessoas às vezes me perguntam: mas por que usas essa expressão, olá, gente boa? Digo, para que a gente má não chegue. Sabe? Entenda que não é com eles que estou falando. E se alguém me perguntar o que quer dizer gente boa, eu vou dizer: se você não sabe até agora, se não aprendeu até agora, não adianta eu lhe explicar. Não há hipótese de que você venha a aprender o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má. Então, eu faço logo essa distinção, que não é preconceituosa, né? Mas é algo que a vida vai ensinando, e eu tenho tempo de vida suficiente para ter aprendido. E uma coisa que isso me valeu é uma larga, prazerosa, inteligente, produtiva convivência com gente boa. Eu digo, as pessoas se juntam, parece que a mão de Deus as congrega. Então, eu observo que isto acontece. Há os maus brasileiros, sim, de aqueles que têm ideias viciosas, ideias erradas, que buscam afanosamente o poder, e para obter o poder, eles são capazes de coisas indignas. Então, essa não é a política que eu quero para o meu país. E os maus brasileiros comandaram e comandam crescentemente setores importantes na estruturação da nossa pátria, na ordem política, na ordem jurídica, na educação, nos meios de comunicação. Houve aí uma infiltração, e esse livro cuida exatamente disso, desse tipo de atividade perniciosa. Ele a descreve, ele mostra, cita exemplos, né? Mostra que o país foi realmente tomado, e nós estamos vendo quanto é difícil libertá-lo, e que a luta deles contra aqueles que querem libertar o país das maldades que fazem está sacrificando, está atacando a nossa liberdade em dimensões inconcebíveis. Previamente, eu te diria, inconcebíveis. Só uma mente satânica poderia pensar em sacar a liberdade das pessoas, tomar a liberdade das pessoas, ao nível a que nós estamos chegando no Brasil. Eu estou me referindo, Robson, a algo que as pessoas não percebem. E eu não tratei disso desse livro, porque não tinha me dado conta ainda disso. Que é o controle do vocabulário. Que com o controle do vocabulário se controla a capacidade verbal e se controla a capacidade mental. Quando as pessoas começam a temer o uso de determinadas palavras, a deixar de usar determinadas expressões, se condicionam na elaboração das suas ideias pelo vocabulário, elas limitam a sua capacidade de pensar. Quando essa pessoa não tem acesso a um contraditório, quando o contraditório começa a ser vedado, quando a pessoa que diverge passa a ser tratada por ação fiscalizadora do Poder Judiciário. Nós assistimos e estamos assistindo isso. Limitação da liberdade, esses cães farejadores do espaço digital, catando palavras e expressões, fazem com que
a gente não fale, que muitos silenciem e que o contraditório não tenha expressão e não circule. Quando a gente observa o comportamento da grande imprensa, que diabo, nós estamos vendo uma outra expressão disso. Quando se entra numa universidade, o que nós assistimos? Autores não podem ser mencionados, a voz divergente não está na linha do departamento, esse aluno aqui, olha, observa esse cara aqui, não dificulta a prosperidade dele dentro da atividade, do nosso saber, é o cancelamento da divergência e da pessoa. Nós estamos vendo isso. Vocês percebem que o horizonte dentro do qual a sociedade inteira poderia pensar e elaborar seus conceitos, extrair seus sentimentos, suas convicções, vai se estreitando, pela dificuldade de acesso ao contraditório, pela pressão do vocabulário contido, e nós passamos, sem nos perceber, sem darmos conta, a pensar dentro da caixinha que eles querem que a gente pense. E acabaram com a nossa liberdade de pensamento, Laurent. Pugina, você está tão afinado com o nosso ponto de vista aqui que você já antecipou umas 3 perguntas aí que a gente ia lhe fazer, justamente. Essa coisa da educação, da desconstrução da linguagem, não é? E o sumiço dos livros. Outro dia eu fui a uma livraria, eu gosto muito de ler sobre século I, estoicismo, né? E gosto também de autores conservadores, Roger Scruton, Chesterton. E eu tive uma vez o dono de um sebo deixou de falar comigo quando eu pedi o livro de Adam Smith para ele, porque ele considerou que eu era uma aberração. Entendeu? Então tem coisas desse tipo que estão acontecendo. O outro é de uma franquia de livrarias nacional. O responsável me disse que os livros de Olavo de Carvalho foram recolhidos pela editora Record por algum motivo contratual e tal. E ele fez o quê? Ele faturou os livros como se alguém tivesse comprado para ter o livro para vender. Ele mesmo comprou os livros para não devolver para a editora. Então, eu não vejo fazer isso com os cadernos do Cárcere, por exemplo. Estão lá bonitinhos na prateleira, cada um de uma cor, cores bem chamativas, a editora faz toda uma roupagem. Vão para a vitrine. E aí você vê na primeira... Quando vou procurar um livro de um desses autores que eu lhe citei, Thomas Sowell e tal, eu tenho que procurar, porque o vendedor está tão desabituado com esse tipo de venda que ele não sabe onde fica, e às vezes eu acho embaixo escondido, como se passou um esquerdista aqui e escondeu. E aí eu fico... Isso é uma sonegação sem limites, na minha opinião, Pugina. E eu vejo dentro do que você falou, juntando aí uma teoria que é de todos esses autores aqui que eu citei para você, que é o seguinte: a nossa estrutura civilizatória foi construída com base em experiências, testes, acertos, erros, desde que nós éramos primitivos. Não foi uma coisa aleatória. Foram testagens muito sofridas, que custaram vidas, povos inteiros foram varridos da face do nosso planeta nessa descoberta de valores. E aí o quê? Família, igreja e, em menor escala, escolas são os cofres depositários dessas experiências que ficavam, eu estou usando aqui no passado de propósito, encarregadas de redistribuir para as novas gerações esse legado preciosíssimo, né, desse pessoal que veio antes da gente. O que eles estão querendo fazer com isso agora, que a gente percebe, que você disse aí muito bem? Isso aqui já era, né, a menina na sala que você citou. E agora vamos fazer tudo novo, só que não é assim. Acho que é Ayn Rand que fez aquela afirmação de que você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Não é isso? Você concorda que é um ataque orquestrado de âmbito global? Ou é teoria da conspiração minha?
Eles tentam dizer que isso seja uma teoria da conspiração, como um procedimento normal, né? É habitual que façam isso, porque eles sabem que estão enfrentando um inimigo ferrenho, que onde a verdade, o sentido do bem, do belo, do justo, tem sua sala de estar confortavelmente estabelecida, eles encontram alguém que não resiste à ação deles. Aliás, alguém que resiste à ação deles. Eles não sabem como atacar. Então, eles precisam trabalhar toda a escada produtora da educação, e aí eles centram a sua atividade, destruindo procurando destruir os fundamentos lá na base. Então, antigamente, era normal que uma criança que vinha de uma família cristã, por exemplo, que era 90 e tantos % da sociedade brasileira, chegasse às dificuldades, né, às turbulências da adolescência, mas não perdesse aquela formação. Hoje, nessa caminhada, ele já chega lá acreditando que o mundo nasceu quando ele surgiu, né? Que ele é o senhor das ideias, senhor de todas as verdades, desconhecendo a sabedoria dos tempos, né? E nós somos herdeiros e deveríamos ser transmissores. E quem herda e não transmite, abre uma brecha humana, uma brecha na humanidade. Um carro parado numa estrada cria um tumulto desgraçado. Quando aquele carro se mexe, a estrada anda. Então, atrás de nós, tem tanta gente vindo que nós não podemos, como dissemos enquanto conversávamos antes desta segunda conversa, né? Há uma missão a cumprir. E quem tem isso para transmitir não pode calar a boca. E eu não calarei a minha, embora perceba que há restrições à comunicação. Eu tenho que ter mais cuidado hoje em relação às palavras que uso do que as que usava antigamente. E se eu não fizer isso, eu não vou me deixar mais falar, porque a esse ponto chegamos. A censura, a ação totalitária, ela sempre atingiu na política, desculpe, a ação dos opositores na política se dirigiu às ideias de que se tratava, né? Hoje, crescentemente, você tenta combater a pessoa que tem a ideia e, se possível, silenciá-la. E, se possível, destruí-la. Se possível, assassinar sua reputação. Como está acontecendo com alguns congressistas que chegaram ao Congresso cheios de votos, né, e que despertaram a ira das bancadas de esquerda. Nós estamos vendo isso, já está em pleno funcionamento. Jogando alguns nas comissões de ética para ter um instrumento na mão para chantageá-los. Então, é uma luta, viu? É uma luta difícil. Os maus brasileiros causam graves traumas ao Brasil e nós vamos carregando isso, né, nestas últimas décadas. Eu vi isso acontecer. Eu vi todo o processo acontecer. Eu imagino como é que você se sente, porque eu peguei uma boa parte disso, e como jornalista, e trabalhando em emissoras de TV, eu vi a desconstrução da minha profissão. Hoje é uma profissão, por mim mesmo, totalmente, genericamente desconsiderada. É claro que eu hoje olho as exceções como valores. Antigamente você olhava as exceções como desvalores, né? Houve uma inversão no jornalismo terrível. Agora, Pugina, uma coisa me preocupa, eu tenho estudado isso, inclusive publiquei um livro sobre esse tema recentemente, que é o seguinte: comunicação centralizada na internet, através de plataformas que estão sob domínio de pouquíssimas pessoas, né? Então você tem essas redes sociais que circulam o mundo inteiro,
calcula-se, eu acho que, se não me engano, 80% da população mundial tem acesso, e elas estão na mão de pouquíssimos indivíduos. Né? Claro que a gente sabe que tem o laranja, tem a laranjeira, tem a plantação de laranja, mas sempre serão poucos se você for considerar o universo humano. E aí eu fico pensando, né? Eu vejo experimentos sociais como o que nós tivemos, eu não queria nem entrar nesse assunto, né? A pandemia. É bem polêmico isso aí. Mas você vê experimentos sociais escancaradamente sendo realizados, disso que você falou, de controle de pessoas. E me assusta muito que esse emburrecimento, não é? Essa desconstrução do significante e do significado da linguagem, que você muito bem colocou. Quando eu não tenho uma palavra para dizer algo, eu não posso expressar algo. Se eu não sei o que significa aquilo, se eu não tenho um significado, eu não tenho sentido nenhum em pensar aquilo, porque não passa pela minha cabeça. Aí você vai criando uma legião de manobráveis, manipuláveis, imensa. Né? Então, o que eu percebo, e essa é uma opinião que eu falo assim como minha, é que existe já a percepção dessas pessoas que dominam esses meios de que elas podem construir e modelar, que chamam engenharia social, perversa, eu vou usar a expressão que você usou, me permita, satânica, né, em curso, uma coisa a nível mundial. Você concorda? Concordo inteiramente. Aliás, assim como festejei, como tantos, o surgimento dessas redes sociais, dessas plataformas, como um extraordinário espaço de liberdade que foi aberto para a pessoa, foi aberto para o indivíduo exercer ali a sua expressão. E festejei isso e vi que foi realmente algo essencialmente saudável, que, por óbvio também, por ser tão amplo e tão aberto, criou alguns problemas, foi se tornando caótico, mas sem perder o mérito esse de dar voz a quem não tinha voz. Porque se fôssemos olhar o que acontecia antes, no mundo da comunicação no estilo tradicional, dos veículos pequenos, médios, grandes, fôssemos pegar o modo como se transmitia a opinião, como se liam os fatos ocorridos, quem controlava isso era também, Robson, um número, em relação à população, extremamente limitado de pessoas. Eu sei disso. Eu sei porque eu, durante 21 anos, escrevi para grande jornal aqui de Porto Alegre, Correio do Povo, do Rio Grande do Sul. E depois mais 10 anos, saí de um e fui para outro, mais 10 anos na Zero Hora. Então, tenho 31 anos pertencendo a esse grupo daqueles que escreviam coisas que eram lidas por muitos. E sei o que isso representa em termos de poder de comunicação, poder de conversar e de ser entendido. No momento em que você abre, o que aconteceu? Surgiu uma multidão de outros analistas, de outros pensadores, de outros filósofos, de outros sociólogos, de outros juristas, expressando, politólogos, expressando opiniões preciosas, valiosas, contraditórias, contradizendo esse pensamento esquerdista que foi se tornando destrutivo, que foi se tornando dominante. Então, se tornou algo tão grande que, a meu ver, e acho que não estou sozinho com isso, né? Há quase um consenso a respeito, foi a causa principal da vitória ou da derrota da esquerda na eleição de 1918. No momento em que isso aconteceu, e já tinha acontecido nos Estados Unidos com Trump, o que houve? As plataformas, elas mesmas, começaram a controlar aqueles que se comunicavam lá. Começaram a criar regras e normas, foram reduzindo os compartilhamentos,
apequenando a influência. Por quê? Por que o Tribunal Superior Eleitoral, e antes dele o Supremo Tribunal Federal, atacou tão fortemente as redes sociais? Por que esse conceito etéreo, fluido de fake news, né, se tornou tão largo, tão usado, tão fortemente aplicável? Porque ele passou a justificar a presença e a interferência do Estado. E, de repente, passou a calar, não isto ou aquilo pontualmente, coisa que poderia ser feita por ação legal, normal, mas a calar a pessoa. Não nos demos conta, muitos, de que estávamos indo muito além da censura, nós estávamos calando indivíduos, calando veículos, deixando pessoas sem fonte de renda. Uma brutalidade, uma brutal ação do Estado. Então, eu diria que hoje as redes sociais se tornaram senhoras da opinião pública. Eu sei o quanto controlam, eu sei o quanto me controlam, e a influência que se tem através deste espaço, que durante alguns anos foi um espaço privilegiado, que foi dominado pelo pensamento conservador, por liberais, conservadores, por amantes da liberdade e da democracia. Amantes da democracia, vamos deixar bem claro, hein? Nos deem até a democracia da Constituição, para mim, chega. Mas é que não nos dão mais isso. Nos tomaram essa democracia. Nós não vivemos mais numa democracia. Então, contar hoje com as redes sociais para a comunicação, eu diria que não tem um futuro muito amplo, porque elas funcionam compartilhadamente e estão sob ataque severo, tanto do Estado, que não as quer, quanto de seus proprietários, que querem exercer nelas o seu poder e, através delas, realizar o seu projeto. O resultado disso é aquilo que nós estávamos falando lá atrás, é a missão. É pessoa com pessoa, cada um no seu espaço. Vai ali onde está o teu irmão, conversa com ele, ao pé da orelha. Pugina, você tem Estou falando demais. Você tem deu uma atenção especial recentemente, eu que acompanho o seu trabalho, a gente reproduz o seu trabalho lá, a gente coloca os links do seu canal na nossa página, e você deu uma atenção muito especial ao 8 de janeiro, não é isso? Você demonstrou, pelo menos nos vídeos, uma indignação muito grande, e eu compartilho da sua indignação, porque se você tiver um senso estético, eu estou falando de Aristóteles, Platão, aquela coisa da filosofia básica ali. Se você tiver um senso estético, ético, mínimo, e se você olhar uma imagem de uma daquelas pessoas, você não precisa nem conversar com elas. Basta você ver o perfil da pessoa, olhar para a pessoa, uma senhora, um senhor, não é? Pela simples imagem do que você está vendo, sem nenhum outro componente, você intui que aquelas pessoas dificilmente seriam justamente enquadradas no que tentaram enquadrá-las, né? Foram pessoas que sofreram uma violência psicológica, espiritual, uma violência imensa. E você tomou aí, acho que o espaço de uns 4 ou 5 vídeos, sempre dando uma alfinetada nessa questão, que ainda não está resolvida, não é, Pugina? Não, mas ficou muito claro ali, para mim, o que estás dizendo. Como dizia o ator italiano, agora me foge o nome dele, deitar no banco da praça e chega a polícia assim, bate nele, está tapado por um jornal, ele afasta o jornal, olha para o policial, e o policial diz, policia! E ele afastou o documento da polícia e disse, basta la faccia, basta cara. Eu acho que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Basta cara, basta ver aquilo que estavam fazendo para tu saberes de onde vinham estas pessoas, a que te haviam ido e de onde elas vinham, e que elas não eram em nada compatíveis com aqueles que estavam acampados na frente dos quartéis. Eram infiltrados, não tenho a menor dúvida
em relação a isso. Se dúvida eu tivesse de que tudo aquilo foi uma armação, ela seria totalmente esclarecida a partir do momento em que certas imagens foram consideradas, ficaram sob sigilo de 100 anos. Podem ser reveladas. E a CPMI perseguida. E a CPMI, primeiro, saltaram os mais afobadinhos, como sempre, saltaram para pedir uma CPI para investigar aquilo. Imediatamente o governo disse: não é bem assim, isso aí vai atrapalhar a discussão sobre a reforma fiscal, não há necessidade, está sendo tudo muito bem investigado. Coisa nenhuma, senhores. Está tudo sendo muito mal investigado, porque ninguém é tão ingênuo para imaginar que o responsável por isso era um secretário de segurança que estava nos Estados Unidos e que está preso. Ninguém é tão ingênuo como para acreditar numa bobagem dessas. É óbvio que ali havia uma armação. E a preocupação do governo e as recentes revelações que o deputado Kim Kataguiri divulgou não fazem mais do que comprovar isso. Há algo gravíssimo por acontecer e por ser revelado, e que a sociedade haverá de conhecer. Tem uma outra teoria. Eu tenho conversado muito com parlamentares de Brasília, mas a maioria deles, poucos são de mandatos antigos. A maioria está chegando agora, então é aquela turma que ainda está se situando, né? Então, assim, mas tem gente que diz o seguinte, que há um plano desde o início. Isso aqui é uma completa hipótese, não tem nada de tese nisso aqui. É uma probabilidade que muitos estão comentando, de que desde o início o plano é tirar o atual presidente da cadeira para deixar o lugar para o vice, que já era desde o início o plano colocar o atual vice-presidente no comando do país e que há agora uma estratégia, inclusive, colaborativa dessas instituições com as quais nós sofremos, para que meio que façam uma vista grossa e deixem que ele se desgaste por ele mesmo, para que o plano seja, enfim, consumado, né? Eu tenho visto, inclusive, muitas declarações estranhas em forma de pergunta, né? Uns dois políticos, inclusive um parente, que eu não vou citar o nome, mas é fácil descobrir quem é, me perguntando: e você não acha que Alckmin era melhor do que o Lula? Sabe? Então, eu estou sentindo, sabe, Pugina, no ar, primeiro que não estão mais pressionando o nosso trabalho. A gente era muito censurado, tiravam um post do ar, já estão deixando a gente falar do ministro da Justiça. Então eu estou sentindo mais espaço e aquela história, o sapo, quando ele está na água fria, a água vai esquentando, ele não pula, ele morre. Mas se você joga ele na água fervendo, ele pula de primeira. Eu estou me sentindo o sapo na água fria, né? Estão tentando me cozinhar aí. Eu acho que pode ter algum sentido nisso, sabe, Pugina? Não é destituído de razoabilidade. Né? Não é. Penso que, aliás, se fala nisso desde antes da eleição, que a finalidade da composição de uma chapa aparentemente exótica era exatamente essa. Planejamento de longo prazo. Eu nem sabia que nossas estratégias políticas atingiam esta escala e esta proporção, que, na minha opinião, sempre caracterizou muito a ação da esquerda mais radical. Mas que isso hoje se desenha como uma possibilidade no horizonte, tão rápido está sendo o desastre, eu nem diria ainda desastre político do Lula, porque as pesquisas, pelo menos, não estão ainda revelando isso. Mas o Brasil engatou uma marcha ré, isso sim é reacionarismo, o Brasil está num novo reencontro com o seu passado, engatou uma marcha ré de retorno direto, sem escala, para o Pantanal, de onde foi tirado.
Isso é tão evidente que o mercado está mostrando que entendeu e está tomando as providências e as cautelas necessárias para, para não morrer, para não se deixar apanhar de surpresa. E, por isso, as perspectivas de crescimento são muito baixas, por isso, os investimentos estão muito aquém daquilo que já estiveram, por isso o desemprego está subindo, e esse é um fator e um indicador ainda não suficientemente bem trabalhado e revelado, porque ainda estamos sob a égide de um consórcio de empresas de comunicação que, se oficialmente se desfez, na prática não mudou em nada a cabeça dos seus editores, nem dos seus jornalistas. Então, continuam passando paninho, continuam ocupadíssimos com o Bolsonaro. E hoje ainda escrevi Bolsonaro, o retorno, né, um pequeno texto, tratando exatamente disso. Vai servir como uma nova diversionista para que a esquerda esconda as bobagens do Lula, vão continuar abrir um flanco aí de memória para atacar o Bolsonaro e esconder as coisas do Lula. Pois é, Pugina, aí eu vi uma declaração sua também recente de que não tem porta, que a porta é a política, certo? Sim. E aí a gente fica, é difícil. Eu tenho conversado, como eu lhe disse, com as pessoas que estão tentando fazer isso que nós pensamos que é certo, e é complicado. É uma luta espiritual, certo? Você tem que estar fortalecido, porque tem consequências físicas, inclusive, para quem entra nessa disputa, e principalmente lá no meio do furacão. Então, eu trabalhei com política há muito tempo, na época do velho Antônio Carlos Magalhães, né? E já era difícil, já era um ambiente extremamente competitivo e desleal. E eu imagino como não deve estar agora aqueles bastidores do Congresso com seu Pacheco sentado em cima de tudo que importa para o país, com seu Lira pensando nos planos dele de ser, sei lá o que, presidente da República, porque tem uma vaidade imensa. Como não deve ser aquilo ali, Pugina? E você acredita na política como porta. Me explique isso aí, que aí eu quero ouvir agora. Primeiro, eu vou deixar bem claro, eu não gosto de política. Quando eu digo isso, as pessoas me olham com ar de quem... Só não me chamem de mentiroso ou de fingido. Mas, realmente, essa política que está aí, ela não é... Não pode ser motivo de apreço. Né? Ninguém vai dizer, pá, como eu gosto. Não dá para ir. Não chegamos a esse ponto de mau gosto. Né? Mas, sobre a necessidade de algo a que se possa chamar política, eu não tenho a menor dúvida, porque ou é ela ou é a guerra. E por isso é mais difícil para muitos aceitarem que não há portas, porque muitos pensam que realmente a saída é a guerra. E não é. Agora, também não é o tipo de política que nós, conservadores e liberais, achávamos, talvez, que fazíamos em tempos em que as coisas não estavam tão mal assim e que, por isso, chegaram ao ponto em que chegaram, enquanto a esquerda, e especialmente o Partido dos Trabalhadores, fazia política 36 horas por dia. Porque essa é a realidade. Nós perdíamos as eleições por VO, por não comparecer, não se fez o trabalho político. Os partidos ditos de direita eram uma pena, né? Não tem que dizer, porque eu fui filiado à UNO durante quase 40 anos, mas, pelo amor de Deus, aqui no Rio Grande do Sul se fazia um trabalho de formação porque eu assumi essa atividade. Nós formávamos quadro. Mas o que adianta partidos nacionais você ter um Estado fazendo um trabalho bem feito e o outro, e o restante fazendo negócio? Não, todos eles têm a mesma ideia.
economia, sobre fundamento, sobre pessoa humana, sobre liberdade, sobre propriedade. Mas o resto era negócio. Eu tive uma experiência no parlamento coordenando uma bancada de deputados. Não como deputado, mas como técnico. E, por vezes, quando eu queria marcar uma sala para fazer uma reunião, para tentar organizar alguma coisa por esse outro canal, fora do partido, mas no parlamento, a dificuldade era encontrar uma sala para isso, porque o Partido dos Trabalhadores já tinha selecionado todas. Ou seja, fez o trabalho, organizou os seus quadros, organizou os seus grupos, seus coletivos. Por isso que eles estalam o dedo e tem 500 coletivos, todos jogando para o mesmo time, jogando para o mesmo, chutando o mesmo gol. Contra nós. Esse trabalho, eu digo, esse é o trabalho político, Robson, que nunca foi feito. E por não ser feito, eles aparelharam a educação toda, aparelharam as universidades, aparelharam a administração pública, criaram as políticas e os grupos identitários, fracionaram, e tudo isso treinado, preparado, com quadros que sabem fazer o trabalho. Esse trabalho, se nós não fizermos, aí nós vamos ficar batendo em porta, mas não tem porta. Isso que você está dizendo é exatamente o que o professor Olavo de Carvalho dizia, que não adianta ter um presidente da República cercado. Né? É até uma ironia que ele dava entrevista no cercadinho, né? Porque era um cercadão, ele estava cercado pelo Congresso, pelo Judiciário, pela imprensa, ele estava cercado. E se não fizer isso que você falou aí, Pugina, de retomar os espaços. Agora tem nas teorias conservadoras liberais, acho que é o Roger Scruton que fala muito sobre isso, que há uma tendência natural do indivíduo liberal a ser autossuficiente em suas atividades, Sim. tanto econômicas como familiares, e isso dificulta essa coisa gregária que você está sugerindo, porque é natural do indivíduo bem resolvido um certo grau de independência, que não é egoísmo, mas é independência, é até aquele pensamento positivo de eu não vou ser um peso para a minha sociedade. É o sujeito que tem uma praça na frente de casa, como eu moro numa praça, que tem um senhor que vai lá e cuida das plantas, porque ele não espera vir a prefeitura ou, sei lá, a secretaria de meio ambiente. Então, o indivíduo, quando ele tem esse pensamento e ele está resolvido, ele é um conservador raiz, ele tem dificuldade de pensar. E também tem uma coisa natural, né? A gente pensa assim, a zebra anda em rebanho, o leão só com a família, né? O tigre anda sozinho. Na natureza animal, isso já se observa, né? Que os fortes, eu vou ser um pouco até nietzschiano, né? Os fortes têm essa tendência ao individual, né? E as pessoas que são ou se sentem injustiçadas e oprimidas, mesmo que isso seja uma hipérbole, uma ficção, elas tendem a se juntar para poder justamente conquistar o espaço. Não faz sentido isso? Muito. Faz muito sentido. Conservadores e liberais, eu vejo como duas linhas de pensamento, duas mentes, falando assim, como diria, tentando individualizar, né? Duas mentes que funcionam diferentemente, mas que andam em paralelo em virtude daquilo que têm em comum e em consequência do que se encontram, e que funcionam em paralelo, de modo até mesmo convergente, porque ambas têm um adversário comum, que é o totalitarismo, que é a ausência de liberdade. Então, do seu ponto de vista político, eu penso que é perfeitamente possível trabalhar desde que a gente
se compreenda o tamanho das divergências, né? E aprendamos uns com os outros. Eu conheci um liberal, quando jovem, extremamente liberal, com quem tinha relações de amizade, tinha e tenho relações de amizade, que foi mudando, foi aprendendo com o tempo. O Rodrigo Constantino, ele era muito anticonservador, porque muito debatemos publicamente, e eu percebi que ele foi se aproximando. Hoje ele defende ideias que antes ele não defendia, hoje ele compreendeu a importância daquilo. E assim como ele, tantos outros, e assim como ele, tantos conservadores aprenderam com as ideias liberais. É que os gregos chamam de metanoia. Metanoia, exatamente. Foram se convertendo reciprocamente. Muitos conservadores, a maior parte dos conservadores que eu conheci, eles eram muito amigos do Estado. Eles tinham uma relação afetuosa com o Estado pelos papéis que o Estado desempenharia, ou poderia desempenhar, ou que poderia ser atribuídos ao Estado para o bem da sociedade. Eu mesmo tinha um pouco dessa convicção. Eu trabalhei numa campanha onde o candidato que eu apoiava foi orientado pelos cientistas políticos a usar um slogan: vamos cuidar bem das pessoas. Hoje eu penso naquilo e acho graça. O que tu chama cuidar bem das pessoas? Bem, o quanto isso é deseducativo. Vou botar uma almofadinha embaixo dos pés, trazer um caldinho quente. Isso aí, o que você falou lá no início, sobre a eliminação, o politicamente correto, para mim é uma coisa extremamente destrutiva, porque tem não sei se você já ouviu falar do Nicolas Taleb, o antifrágil, cisne negro. Nada na vida prospera sem um estresse mínimo, sem um constrangimento mínimo que o force a reagir. Né? A ausência de provocação para a reação é o princípio da destruição, da fraqueza e da falência. Certo? Se você não se exercita, se você não se mexe, seus músculos atrofiam. Então, a mente, o espírito, tudo isso. Então, aquilo que estão considerando hoje, até judicializando, antigamente briga de vizinho se resolvia por ali mesmo. Hoje, se um dos vizinhos, por exemplo, da briga, pertencerem a uma dessas minorias super protegidas e amparadas pelo aparato judicial, você vai ter já primeiro uma presunção de inocência da parte que está incluída nesse grupo, né? Que já é uma aberração. Quer dizer, você não pode apanhar de uma minoria porque você é branco, hétero, não é? Classe média, então você apanha, mas termina sendo o agressor, né? Poxa, você deu com seu olho no punho do indivíduo lá, da minoria, pô, você deixou o cara machucado. Então, é muito complicado você criar uma sociedade protecionista, ainda mais quando o Estado, porque não é só o Estado, né? O establishment todo está nessa onda, né? Tem o Estado com o braço judiciário, tem o Estado com o braço legislativo, executivo, mas tem também os meios de comunicação, algumas empresas que estão aderindo a essa filosofia protecionista, e isso está gerando uma geração, na minha opinião, incapacitada de administrar o mundo que ela vive. Concorda também com isso, Cudina? Claro que concordo. Essas limitações, elas vão sendo impostas no terreno e no plano da cultura. Isso me faz lembrar aquela frase notável do Olavo de Carvalho: a cultura é um barco onde flutua ou afunda, navega ou se perde a política.
E é tão verdadeiro isso, porque é no plano da cultura, daquilo que está vai entrando o inconsciente da sociedade, que vai produzir os sentimentos, as emoções, as senhas para a compreensão, a aceitação de narrativas irracionais, porque foram preparadas para navegar e não afundar, uma cultura preparada para receber esse tipo de barco. Então, eu te diria que, vendo isso, eu cada vez mais me convenço de o quanto é necessário o trabalho de base, de fundo, dentro da sociedade. Porque se não atacarmos amplamente este espaço da cultura, se não tentarmos retomar espaços na educação, se os pais não se mobilizarem, eu diria que nós andaremos reproduzindo o passado de um modo afundando e emergindo, ou entrando numa bolha, saindo de uma bolha para entrar numa outra bolha, sem corrigir os nossos problemas, sem repensar as bases da nossa própria forma de pensar. E é uma pena que tão pouco se esteja tratando disso ainda na sociedade brasileira. Muito poucos brasileiros hoje estão preocupados e ocupados com isso, se considerarmos a proporção e a imensidão do trabalho a ser feito. Pugina, o que tu fazes, eu tomei conhecimento agora, né? Tem um valor imenso isso. Alguém poderá pensar, não, mas é tão pouco. Não, realmente é. Mas é um exemplo, cara. É um exemplo, Ron. Tu estás dando um exemplo para mim, contando o que me contaste. Que esse exemplo sirva para outros. Porque é assim que as coisas vão se multiplicar. Os exemplos arrastam. Exemplos arrastam. As palavras apenas podem até servir para comover, distrair. Né? Mas o que faz andar o barco na direção certa é o exemplo que se dá. Tu estás dando um belo exemplo. muito obrigado, Pugina. Realmente é ouvir a voz que tem dentro de nós, né? A gente tem dentro de nós, se o silêncio for feito da maneira certa, algo fala, né? Se a gente silencia e ouve, a direção é apontada, é porque tem muito ruído nessa nova forma de existência das pessoas. Eu tenho casos aí, eu tenho uma filha psicóloga que ela me diz que ela está assustada com o número de jovens, adolescentes completamente perdidos, sem saber se identificar com papéis, com missões, sabe? Isso é uma coisa, isso sim é uma pandemia. Essa pandemia é invisível para muita gente, mas ela está em curso. Eu tenho informações de escolas, né, de escolas públicas principalmente, onde o nível social é mais baixo, e aí a crise familiar, porque a crise familiar é aquela crise familiar tradicional da família tradicional, numa família de classe menos favorecida, ela já é comum, é o alcoolismo, é o desemprego, é o desentendimento entre pai e mãe. Mas quando você junta isso com uma pauta dissolvente dos valores, aí fica praticamente insustentável, não é? É como você construir um prédio sem botar coluna. Você vai apoiar isso em quê? Então tá muito difícil, realmente. E como eu lhe disse, para a gente ter saído da zona de conforto e vir fazer esse trabalho que é um voluntariado, não, na verdade a gente aposta
na transformação do que a gente alcança, né? O que estiver ao nosso alcance, quem nos ouvir, né? Uma vez eu vi um ator brasileiro, já falecido, José Wilker, ele disse o seguinte, que ele me disse isso, acho que numa entrevista, que se ele for para o teatro e tiver uma pessoa, e essa pessoa estiver prestando muita atenção, ele se sente como se estivesse numa casa cheia, entendeu? Que o que importa é que a mensagem, como você disse muito bem, passe adiante. A gente não sabe onde a mensagem pode chegar, né? Não tem ideia do que pode acontecer. Então é isso. E são tantas as direções onde isso precisa andar, né? É tão vasto o campo da cultura, tão amplo, e a gente começa a ficar preocupado. Puxa vida, eu não vou ter tempo de vida para fazer. Claro que não. Claro que não. Nem pensa nisso. Você tem que pensar naquilo que tu podes fazer naquele determinado momento. Você falaste há pouco, por exemplo, sobre essa questão dos desajustes familiares, das famílias desestruturadas, das diferenças, os maiores problemas das classes de renda mais baixa. E aí, quando eu falo a respeito disso, a necessidade de que a educação, exatamente nesse período, seja a mais competente possível. O Estado deveria colocar aí a maior competência educacional que ele dispusesse e orientar nessa direção das famílias de baixa renda, da sua educação e da sua formação. Para se tornarem pessoas produtivas, para despertar nelas os talentos que ali estão dormindo e que se perderão. Que tragédia! Que tragédia, Robson! Sabe o que é? A morte da potencialidade dos talentos de uma pessoa, por descuido do Estado em relação a isso, por desinteresse, por prioridades equivocadas. Isso é uma tragédia imensa. Então, quando se fala nisso, muitas vezes, não, Gina, mas hoje se tem problema maior que não se tinha antes, que são as drogas. Digo, não, meu. As drogas não são causa, as drogas são consequência de tudo que tomaram das pessoas. Se tu tomasse a religião, se tu tomasse a família, se tu tomasse tudo que essa pessoa podia ter como bem, como riqueza e fonte de construção da sua humanidade, sobra a droga. Então, as drogas entram no espaço daquilo que foi tirado prioritariamente. Mas isso é básico. Pugina, eu conversaria aí com você a noite inteira, conversa boa. Eu tinha certeza que seria assim, pela identificação que não só eu, mas todos nós aqui temos com os seus conteúdos. A gente elegeu você como um dos nossos favoritos, a gente tem muito respeito pelo seu trabalho, pela pessoa que você manifesta ser através do seu trabalho. Existe um respeito muito grande da nossa parte. Eu espero que essa nossa entrevista seja apenas uma primeira de muitas, mas eu queria que você encerrasse esse vídeo continuando um outro vídeo seu que nós também assistimos. A gente está dando aqui prova de audiência, que é o que você diz o seguinte, no final: sejam rebeldes, não deixem de ser rebeldes, né? E eu tenho muita gente em volta de mim com medo, né? Por exemplo, para a gente montar a estrutura de estúdio, né? E a gente tem que conversar com vários estados e tudo, isso custa alguma coisa. E as pessoas, às vezes, que estão no grupo, a gente mesmo paga, mas às vezes tem gente que não diga que eu ajudei, porque eu não quero meu nome misturado com essa coisa de direita, porque eu tenho medo de, entendeu? Aquela coisa que funciona, né? O pânico instalado e inoculado no inconsciente coletivo para que iniba essas iniciativas que você sugeriu e que são muito importantes de mobilização. Mas a gente aqui não se inibe. Eu nasci com esse parafuso do medo
faltando e nunca procurei onde é que ele se perdeu. Então, eu vou em frente, sinto que você também. Mas aí, termine esse vídeo para a gente explicando essa rebeldia que você sugere. Quando você estuda a revolução, as revoluções, as grandes revoluções da história, você vai aprender ali, como lição básica, que esse pânico, Robson, que tu estavas mencionando, é filho do terror. Todas as revoluções aplicaram o terror como forma de dominação. Então, quando a pessoa começa a tirar o corpo fora, porque eu não vou, não, porque essa coisa de direito, porque isso pode ter consequências, o que pode acontecer, etc. e tal, e vou ter problemas. O terror está. Por isso que, quando dizem que as pessoas que rezavam e cantavam nas portas dos quartéis eram terroristas, criminosos, eu sei bem quem é o terrorista dessa conversa. Eu sei bem quem é o terrorista, quem é que está fazendo terror. Então, eu fico arrepiado quando penso que isso está acontecendo e que tem gente já que se submeteu ao terror. Não, é preciso ser rebelde. É preciso ser rebelde. Eu não aceito isso. Então, eu digo o que penso, escrevo aquilo que penso. Eu só sou realmente, nunca fui grosseiro, nunca fui a favor da violência, sempre fui pela democracia, né? Então, eu ando em cima de uma linha que eu sei que não pode ser atacada. E se o dia for, o que eu vou fazer? Muitíssimo grato pela sua participação aqui com a gente, Pugina. Foi um papo maravilhoso. Como eu lhe disse, somos admiradores do seu trabalho, da sua pessoa. E sempre que você quiser, a casa é sua, as portas estão abertas. Obrigado. Fica à vontade, fico grato por essa conversa muito agradável, né? E espero ser convidado de novo. Ok, a gente fica por aqui com esse Perfil Brasil. Na semana que vem tem mais aí para vocês. Deus abençoe a todos.